Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva. Estamos felizes porque você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, buscando Deus e, acima de tudo, tendo uma comunhão e um estreitamento espiritual com o nosso Senhor Jesus. Queridos, este trimestre está formidável. A lição está falando sobre as 3 mensagens do Apocalipse, mais conhecida como as 3 mensagens angélicas. E Deus tem uma comunicação direta que Ele quer fazer com você. Para você saber um pouquinho mais sobre a Escola Sabatina Viva, vai lá no YouTube, @paulistaleste, se inscreva no nosso canal ou mips.apl lá no Instagram, que você terá os reels, você terá os comentários, tudo aquilo que você precisa para usar na Escola Sabatina da sua igreja. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a lição 4, mas eu não posso falar nada aqui sozinho, porque nós temos nossos companheiros, pastor Fabrício Leão, nosso querido amigo, mais conhecido Fabrício Lion, veio diretamente lá da Associação Paulista Leste, nosso líder de jovens, comunicação. O pastor Fabrício já teve como missionário, pastor lá no Equador, hoje atua na nossa liderança da Associação Paulista Leste. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus te abençoe. E é um prazer imenso estar com o senhor aqui conosco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui e poder participar desse movimento aí de estudo da Bíblia, da lição da Escola Sabatina. Eu confesso a vocês que eu estou meio nervoso, porque o pastor Fabrício, ele é o apresentador do No Contexto. E eu tô aqui tentando, meio de abelhudo, tentando colocar a Escola Sabatina Viva para acontecer, e ele tem sido a minha inspiração para essa parte. Pastor, muito obrigado por todo o apoio que você tem nos dado aqui. Tamo junto. E temos aqui o pastor João Paulo, presta atenção nesse nome, Beraldinelli. O pastor João Paulo, ele é formado em administração de empresas, tem especialização em gerenciamento de projetos, bacharel em teologia e tem mestrado em teologia bíblica e é pastor da igreja do Belém. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Pastor Leonardo, muito obrigado pelo convite, ainda mais num programa tão importante como esse, que estuda a lição com profundidade e contribui, eu entendo, para os professores e alunos a terem essa experiência de estudo e comunhão com Deus através da lição. Amém. Queridos, nós estamos felizes. Se você ainda não tem o seu estudo, por favor, seu guia de estudos, mande uma mensagem: pastor, eu não tenho a lição. Nós vamos encaminhar uma para você. E se você quer concorrer à camisa da Escola Sabatina Viva ou a caneca da Escola Sabatina Viva, escrever: pastor, eu quero a minha bênção, que no final desse trimestre você vai ser abençoado. Trimestre passado foi a Gisele Ferrari, lá da igreja do Jardim Maringá. Este trimestre, quem vai ser? Será que é você que está aí nos assistindo? Tem gente que está me marcando nas redes sociais e fala assim: pastor, essa camisa está muito parada aqui na mesa. Cabe em mim, o senhor pode mandar para mim já direto. Calma que vai chegar a tua bênção, tá bom, meu querido? Gente, para nós começarmos aqui, nós vamos pedir uma bênção de Deus, nós vamos orar para que possamos dar início ao nosso estudo. Pastor Fabrício, o senhor pode nos abençoar nesse momento? Sim, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos, para estudarmos a Tua Palavra, para aprender mais dela e compreender a mensagem que o Senhor tem para esse tempo. Pedimos agora a Tua bênção, que o Senhor abra a mente e o coração, não só o nosso aqui, também nosso bate-papo em torno da Tua Palavra, mas de cada pessoa que estará ouvindo, assistindo ou fazendo desse material algum tipo de recurso para poder fazer com que ele compreenda cada vez mais a Tua Palavra e continue compartilhando essa mensagem tão especial para esse tempo. Amém. Nos colocamos em Tuas mãos, nos dê a Tua bênção, nos dê o Teu Espírito, nos guia neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa semana é o tema 4, temam a Deus e deem glória a Ele. O verso para memorizar está lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui nós analisamos um contexto importante onde é colocado as 3 mensagens dos 3 anjos, que começa agora a dar uma enfatização a respeito sobre conceitos importantes. Primeiro, ter o temor de Deus, enaltecer o Criador dos céus e da terra, e uma última mensagem de juízo que deve ser pregada às pessoas. Pastor João Paulo, a lição ela aborda algo muito importante para nós aqui, e principalmente na parte de sábado, que fala a respeito sobre
como que as pessoas vão enfrentar esse juízo de Deus? O que passa no seu coração a respeito quando nós vamos abordar o juízo de Deus? Um cristão tem que ter medo por isso ou deve ser algo prazeroso para nós? Pastor Leonardo, apesar de parecer algo que pode trazer medo, porque quando se fala de juízo, julgamento, a princípio o sentimento parece pesado, porque eu penso, vou ser julgado, sou um ser humano que tem falhas, e a sensação é a sensação de ser, que o veredito seja culpado. É claro que, como seres humanos, por sermos pecadores, sabemos que temos, vamos dizer assim, um resultado natural de sermos realmente, nosso veredito, sermos culpados. Mas no contexto bíblico, nós temos que entender que temos um Deus que traz o juízo não para que nós tenhamos medo, mas um juízo que venha a mostrar o amor de Deus, o perdão de Deus que Ele oferece para todas as pessoas. Então, o medo passa a não existir, porque apesar de limitados, seres humanos, até pecadores, nós temos um Deus que trabalha com o nosso coração para sermos transformados. Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida com Ele e termos a segurança de que ao andarmos com Ele, o juízo nos trará bênção, justiça, e nós vamos falar a respeito disso ao longo da lição, um recomeço para que todos nós vivamos em algum momento uma vida num mundo onde tudo será diferente. Então o juízo deve ser visto como algo bom, não como algo ruim. Aqui na parte da lição de sábado, pastor Fabrício, fala sobre o dinamarquês ali, Kierkegaard, que diz que um dia estavam num auditório e de repente um cara chegou gritando dentro de uma encenação, olha, saem correndo porque tá pegando fogo. E ao invés das pessoas saírem, se levantavam e aplaudiam ele cada vez mais. E cada vez mais que ele era enfático, as pessoas ficavam mais felizes pela atuação dele. E o negócio estava pegando fogo de verdade. Eles estavam achando que era uma encenação. A grande questão é que quando nós trazemos isso para a nossa realidade, nós dizemos, olha, todos nós um dia vamos prestar conta a Deus. Mas tem muita gente ainda que não está levando a sério essa situação. Uhum. E como que nós podemos dar uma mensagem de advertência e levar as pessoas possam entender que isso é sério? Que todos um dia vão passar na sala de audiência de Deus. Olha, essa realidade hoje é muito presente, né? Porque todas as mensagens de Deus ao longo da história sempre em algum momento foram tidas como uma mensagem mentirosa, né? Não, não é tudo isso. Deus não vai fazer juízo, ele não vai enviar um dilúvio, né? Ele não teria capacidade de fazer algo dessa natureza, né? Fazer um grande julgamento e condenar ou absolver aqueles que estarão fazendo parte desse julgamento. Então é muito comum hoje, né? Quando a gente fala, Pedro já alertou a gente sobre isso, né? Que haveria um tempo que muita gente se levantaria e diria, não, que isso é papo furado, não vai acontecer nada, o mundo sempre foi assim. Pensar em um momento que Deus vai fazer um juízo final e vai dar a cada um segundo a escolha de vida que teve, parece algo muito surreal e até contrário até o caráter de Deus, né? Na visão de muitos, isso é uma coisa assim muito impossível de acontecer. Assim tem como muita gente no tempo do dilúvio, né? Aham. Então, como na experiência desse momento lá no teatro, em que muita gente achava que não passava de uma dramatização, né? De uma peça teatral. Bom, segundo a Bíblia apresenta a realidade de que os seres humanos hoje são convidados, né, desafiados, motivados a reconhecerem a Deus, a temerem a Deus, né? A darem glória ao nome de Deus, né? A servirem, a adorarem somente a Ele, porque Ele é um Deus de juízo. E quando a gente pensa na perspectiva bíblica de que o juízo de Deus é para salvar, é para libertar, Daniel já disse que o juízo é a favor do povo dele, né? E a intenção do juízo de Deus, de julgar, de finalizar esse processo de julgamento, é de destruir com aquilo que faz o seu povo sofrer. Então, na perspectiva bíblica, embora pareça hoje na visão de muitas pessoas, ou um extremo ou outro, né? Ou aquele extremo de medo, terror e expectativa de que não há chance de salvação, ou outro extremo. Nada, isso é tudo bobagem, isso nunca vai acontecer. E a visão da Bíblia é diferente. A preocupação de Deus é que a gente entenda de que realmente há um juízo em andamento e de que haverá um momento em que todo mundo terá que prestar conta daquilo que fez. E para ter condições de participar desse julgamento,
e ser absolvido ou salvo é somente através de Jesus, de uma vida temente e obediente a Ele. Vamos compreender um pouquinho mais os detalhes do que é, Sim. ou que representa esse temor. Só um aspecto importante, pastor Leonardo, dentro daquilo que você perguntou e o pastor Fabrício respondeu. Alguns acontecimentos da Bíblia podem parecer não reais ou não possíveis de serem reais. Mas o pastor Fabrício citou o texto de Noé, e Jesus reforça esse texto de Noé em Mateus 24, 38 e 39, quando Jesus diz que no final os seres humanos viveriam um contexto semelhante a um dilúvio. E o que eu estou destacando aqui no versículo 39 de Mateus 24 é que o povo antediluviano, apesar de Noé avisar e pregar sobre o dilúvio, eles não, diz o texto, Mateus 24, 39, eles não perceberam, eles não deram a importância. Por mais que a mensagem tivesse sido pregada, eles ouviam a mensagem de Noé e não deram importância. E quando o dilúvio veio, já era tarde. Eu sei que isso é forte, mas Jesus usa isso como um alerta para que a gente entenda que no final não vai ser diferente. Quando nós vamos para a parte de domingo, o livro de Apocalipse, ele foi escrito diretamente para a nossa geração. É uma geração que vai falar sobre a breve volta de Jesus, que vai dar a mensagem de advertência ao mundo. E Apocalipse, ele revela de uma forma clara quais são os planos de Deus e desmascara Satanás de uma forma simples e objetiva. E apresenta o apelo final de Deus da sua mensagem urgente, que é uma mensagem eterna e universal para toda a humanidade. Agora, as pessoas confundem temor a Deus do que ter medo de Deus. Temor é senso de obediência, de respeito, de carinho. Temor ter medo é você... É uma característica que vai trazer uma opressão a você, que você não tem liberdade. Como que eu posso entender que eu posso ter temor de Deus e não medo de Deus? Dentro desse contexto. Eu entendo que a gente, quando nós estudamos a Bíblia, avaliamos como Deus se relacionou com as pessoas ao longo de todas as épocas, você vê que o objetivo de Deus sempre foi salvar. Sempre foi tentar dizer para o povo que, ao andarem nos caminhos dele, Deus poderia guardá-los, cuidar deles, para que eles pudessem continuar vivendo, né, aquilo que Deus tinha planejado para eles, que sempre é o melhor. Então esse temor tem o contexto de realmente respeitar, ouvir a voz de um Deus que sabe o que é melhor para a gente. E eu acho interessante, né, porque desde quando o pecado entra na história da humanidade, né, Deus, ele desde o começo, o primeiro contato de Deus com o ser humano pecador, envolve uma pergunta que é justamente ao contrário dessa que o Apocalipse não quer ensinar. Por que vocês estão com medo de mim? E é interessante, né? Porque Adão e Eva disseram que se afastaram porque estavam com medo. Mas como ter medo de alguém como eu? Eu criei vocês, não é? Eu dei um lugar perfeito para vocês. Revelei o meu caráter para vocês. Perceba que essa ideia de medo de Deus, ela é consequência direta de uma má compreensão de Deus, de um afastamento de Deus, de uma falta de relacionamento com Deus. É como se alguém tivesse uma visão distorcida do caráter de Deus. A gente percebe que na experiência do próprio Jesus, né, a atitude de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, ele apresenta para nós qual é o verdadeiro modelo de temor a Deus. Né? Temor a Deus representa ou significa respeitá-lo, não só de uma forma assim abstrata, de respeito. Bom, com respeito ao meu pai, eu obedeço ao meu pai. Se eu respeito meu pai, aquilo que ele me pede, e se eu sei e entendo que é de alguém que me ama, eu vou seguir estritamente. E é interessante das tentações que Jesus passou no deserto, né? Eu me recordo da terceira e da segunda tentação, que quando Satanás tenta fazer com que ele pule do templo, né? do pináculo, do lugar mais alto do templo, para provar que Deus amava ele, né? Deus prometeu no Salmo 91 que vai cuidar de você, no verso 11, verso 12, né? E aí Jesus, não. Eu não vou tentar a Deus. Eu não vou provar a Deus em algo que ele não me pediu. Perceba que a obediência o temor a Deus está estritamente linkado a uma vida de obediência. A uma vida de respeito às orientações de Deus, por saber que essas orientações sempre serão o melhor para nós. E é esse convite que Deus está fazendo. Não é um convite de temor. Me temam, senão vocês vão ser destruídos. Me temam, senão é fogo. Não, me temam porque eu amo vocês.
me respeitem, porque o que eu quero para vocês sempre será o melhor para vocês. E esse é o convite de Deus no final de tudo, né? Está convidando a humanidade, todos nós, a termos um relacionamento de respeito com Ele, de consideração, de obediência, de estrita obediência à sua palavra. A lição ela fala algo aqui, que o verdadeiro temor foi visto principalmente na atitude de Cristo, que embora existindo na forma de Deus, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Temor tem a ver com obediência, né? Obediência. E Satanás ele tem tentado desvirtuar desde o Éden o conceito de obediência por medo. Sabe por que Deus não quer que você coma do fruto? Porque ele tem medo que você seja igual a ele. Então Deus tem medo que você seja igual a ele. Ele não quer que você conheça todas as coisas. E a lição ela coloca assim, em termos mais simples, temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento. É renunciar ao nosso egocentrismo e orgulho e viver inteiramente para Ele. Às vezes as pessoas não têm entendido o conceito do que é temer a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta para você que está aí na sua casa. Como tem sido a sua experiência de temor a Deus? Você tem conseguido vivenciar isso? Você tem conseguido estar presente diante do temor do Senhor? Porque às vezes é muito fácil nós falarmos, não, eu temo a Deus, eu permito que Deus seja o primeiro da minha vida, mas no primeiro sentido, no primeiro momento em que eu tenho que puxar as rédeas da situação da minha vida, eu tiro das mãos de Deus e coloco as coisas nas minhas mãos novamente. Então ter o temor de Deus é buscá-lo, é tentar ser obediente e viver de acordo com a sua vontade. Quando nós partimos para a parte de segunda... Por amor a Ele, não por medo, né? amor a Ele. Esta é a grande contrafação de Satanás. Fazer com que o ser humano tenha medo de Deus e não tenha um senso de obediência e de respeito. Porque para Satanás você tem que obedecer à lei de Deus, porque senão você vai morrer. Se você não fizer isso, é impossível você guardar a lei de Deus. Então você não tem como adorar esse Deus. É isso que ele começou a implementar no céu. E Jesus ele veio, se esvaziou de toda a sua glória para mostrar, não, o meu pai pediu isso aqui. Eu estou vindo fazer para mostrar para você que você poderia ter feito também, Adão. E você também, Eva. E para você também, João Paulo, você, Fabrício. E dar uma nova esperança para nós. Mesmo você tendo o temor de Deus, não quer dizer que você deixe de errar. Porque a gente entra numa esfera, às vezes, de perfeccionismo, dentre outras coisas. Algumas pessoas pensam assim, não, porque eu estou debaixo da graça, quer dizer que eu não estou pecando. E nós vamos entrar dentro desse contexto na parte de segunda, que temer e obedecer a Deus é uma das coisas mais importantes da nossa vida. E o temor do Senhor está ligado inteiramente com a palavra de Deus e a sua lei. Tem gente que pensa assim, não, mas, João Paulo, eu estou debaixo da graça. Eu não preciso da lei, porque a lei é só para condenar. Tem como eu viver, eu ter o temor do Senhor sem observar a sua lei? Quando nós falamos de temer a Deus, está ligado realmente à obediência, até porque os princípios de Deus, a lei de Deus, é uma expressão do caráter de Deus. Então, quando eu respeito a Deus, quando eu amo, quando eu ando com Ele, é algo natural que, consequentemente, eu siga os princípios. Deus não nos salva para continuarmos andando numa direção contrária à vontade dele. Então, a obediência é um resultado natural desse temor, desse respeito, dessa ligação que a gente tem com Deus. Aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, fala assim, de tudo que tem se ouvido, a suma é, tema a Deus e guarde os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui, pastor Fabrício, nós olhamos e nós vemos que a graça, ela não nos liberta do conceito de guardar a lei. Porque a Bíblia diz bem clara, de tudo que tem se ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os mandamentos. Eu posso guardar os mandamentos de Deus da forma como eu quero, pastor? Bom, assim, veja, a compreensão desse temor a Deus, a compreensão verdadeira, ela naturalmente vai me levar a viver uma vida de obediência. O convite de Deus ele não mudou com o tempo, né? Não foi porque Jesus
morreu por nós, que ele alterou a necessidade da gente viver uma vida de obediência à lei de Deus. Ao contrário, guardar, até eu achei legal mencionar isso aqui, né? Guardar os mandamentos de Deus é garantia de vida prolongada, é garantia de proteção, é garantia de uma vida feliz. Guardar os mandamentos de Deus é consequência e resultado de alguém que entendeu que foi salvo pela graça, né? Ele é dado para quem foi salvo. Aqui é Deuteronômio capítulo 6, aqui o verso 2, depois eu vou ler a partir do verso 4. Fala assim, olha: desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus mandamentos, a todos os seus decretos, que lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Eu achei interessante isso aqui, né? Porque os mandamentos de Deus, para alguém que não entendeu o que esse temor representa, alguns acham que são apenas regras, são apenas limitações, né? São apenas o capricho de um Deus e dizer que a gente não pode fazer alguma coisa. A compreensão de alguém que entendeu o temor de Deus, que entendeu que o princípio do temor a Deus é guardar seus mandamentos, entendeu, inclusive, qual é o principal objetivo deles, que é prolongar a vida, que é dar uma vida feliz, satisfatória, com Deus e com seus semelhantes. E a motivação está aqui, para a gente poder obedecer a Deus. Verso 4. Ouçam, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí vai falar que dessas palavras depende de toda a lei e tal, para ensinar para os outros, para os filhos, de manhã, de tarde, de noite. Mas o princípio principal aqui, o princípio principal foi bom, né? Mas o princípio mais importante aqui ame a Deus acima de tudo. Você só obedece a Deus, você só obedece a quem você ama. E você pode até tentar fazer isso pelo motivo errado, mas vai ser frustrante. Vai desencadear outras anomalias, legalismo, frustração, mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus, acima de tudo, é que a gente o ame. Como é que eu, na prática, demonstro que amo a Deus? Guardando os seus mandamentos. Para bem de quem? Para o meu próprio bem. Porque o plano de Deus é que eu tenha uma vida melhor, uma vida longa e feliz. E este é um dos principais objetivos que os mandamentos de Deus foram estabelecidos para nós, para que a gente viva uma vida feliz neste mundo, como resultado de amor a Deus. Tem uma questão que a neurociência coloca. A neurociência divide o ser humano em 4 áreas: o aspecto físico, mental, racional, emocional e espiritual. Quando a gente fala de princípios de Deus, de mandamentos, a gente pensa só ou primariamente no espiritual. Mas Deus tem orientações para o cuidado do aspecto físico, ele tem orientações para o desenvolvimento da mente e ele tem orientações para o desenvolvimento das emoções, além do espiritual. E a neurociência diz que quando eu cuido dessas 4 divisões, eu produzo neurotransmissores, neurohormônios que produzem em mim a felicidade, me sinto realizado, me sinto contente. Então, esse respeito a Deus e obedecer envolve todo esse conjunto de orientações. Por isso que o pastor Fabrício está dizendo, a lição diz, essa questão de prolongar a vida. A vida, os anos são multiplicados em função de a gente entender que Deus tem orientações para o todo do ser humano. E ao a gente entender isso, a nossa vida vai ser uma vida, como Jesus já disse, uma vida de abundância. Então, o temor, a obediência, traz o resultado de uma vida completamente diferenciada. E a lição, ela coloca uma coisa muito importante que eu considerei nessa parte de terça-feira, a respeito sobre o temor da fé em Jesus. Aqui em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Aí nós vamos entrar no contexto de salvação pela fé, pelas obras, nós vamos entrar no contexto da guarda da lei ou não, que nós temos que deixar bem claro para os nossos amigos que estão nos assistindo. Porque algumas pessoas colocam que, não, estou diante da graça, estou liberto, não tenho problema nenhum mais. A graça não é um impedidor de nós guardarmos a lei. Porque quando nós vamos para Romanos capítulo 3, verso 31, Paulo ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes nós confirmamos a lei.
Então, quando eu quero falar para você que está nos assistindo que a lei de Deus é algo imutável, que nós vamos guardar, estamos guardando na terra, vamos guardar na eternidade, e ela é o mecanismo de fazer o julgamento para que se estamos vivendo uma vida coerente ou não diante do caráter de Deus, não quer dizer que a graça que está sendo estendida à sua vida vai te anular tudo isso. Porque algumas pessoas ainda pensam que, não, eu estou diante da graça. Beleza, todos nós. Porque o pecado adentrou, de acordo com Romanos 5, por um só homem. E todos se tornaram pecadores. Mas o pecado também foi resolvido através de um só homem, Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu só conheço graça se houver pecado. E só conheço pecado se eu tiver que transgredir a lei. E isso eu quero trazer para os nossos amigos aqui, que Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária do que nós estamos falando aqui. E acima de tudo, Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da doutrina de Deus. Então não tem como eu falar que eu amo Jesus, não tem como eu falar que eu procedo de Cristo se eu não sou um observador da sua lei. Que é uma das características das 3 mensagens angélicas. Porque o próprio Jesus disse, se você me ama, mas me ama de verdade, você vai fazer o quê? Guardar os mandamentos. Esse é o contexto que eu quero entrar com as pessoas. É interessante, viu, pastor Leonardo, que a graça de Deus, que é Cristo, que foi dado como um presente para nós, né? Que nós o aceitamos pela fé, ela não só nos livra da culpa, né? Daquilo que a gente fez no passado, né? Ela nos dá poder para viver uma vida obediente no presente. Isso. Então, essa ideia de que a graça de Deus ela anula a lei, ou de que a graça de Deus ela nos dá a liberdade para não viver mais uma vida obediente, ela é uma deturpação do Evangelho. Porque a própria graça de Deus ela veio não só para nos libertar da culpa e do pecado, mas para nos dar poder para viver uma vida piedosa e obediente agora. Uma vida prolongada e feliz agora. Já que a Bíblia é clara em dizer que os mandamentos foram dados para nos dar uma vida longa, como é que alguém poderá ter uma vida longa destruindo a sua família? Ou desonrando seu pai? Vivendo em conflito com os outros? Ou se destruindo. Né? Ou se destruindo? Ou não reconhecendo a Deus como Deus acima de todas as coisas? Não adorando a Ele em seu dia? Então não faz muito sentido. Ninguém que hoje vive uma vida sem orientações ou debaixo de alguma regra ou de alguma instrução, vive sem lei, os famosos, né, que vivem sem lei e tal. Não conheço ninguém que vive dessa forma e vive uma vida feliz, abundante. Com Deus também não é diferente. E é interessante porque hoje há um incentivo muito grande nessa ideia de que eu amo a Jesus. Eu quero Jesus, Jesus é tudo para mim, mas a lei dele não. Jesus é tudo para mim. Eu amo a Jesus, mas quando ele me pede algo que é para o meu próprio bem, aí eu não considero. Não faz sentido. Se eu amo a Jesus, como você mesmo mencionou, tudo que ele me pedir, tudo que ele deixou escrito, tudo que ele orientou para mim, eu vou entender que é para o meu próprio bem. E vou obedecê-lo por amor, não porque eu tenho medo dele ou algo parecido. Tem a grande parte da visão hoje do mundo religioso é aceitar a Jesus como Salvador, não como Senhor. Isso. E a mesma graça que salva é a mesma graça que transforma. Então hoje se tem divulgado um evangelho incompleto, focado mais no Jesus Salvador e na graça salvífica, e não no Jesus Senhor, numa graça transformadora. Eu acho que a gente tem que entender e pregar a graça de uma forma completa e Jesus exercendo os dois papéis. É onde nós estamos na lição de terça-feira, que fala que é uma vida centrada em Deus que nós temos que ter. Infelizmente, as pessoas têm usado Jesus como se fosse um amuleto da sorte. Que eu recorro a ele quando eu preciso de alguma coisa. Uma vez um pastor me disse assim: Leonardo, você ora a Deus, você busca a Deus pelas coisas que ele tem para te oferecer ou por quem ele é na tua vida? Às vezes nós temos uma fé, nós acreditamos em algo, não por aquilo que ela transforma em nossa vida, mas em aquilo que ela pode nos oferecer. E é onde nós entramos na lição aqui, porque o Apocalipse é um chamado alto e claro a temer a Deus, respeitar e honrar a Deus como um verdadeiro centro da minha vida. Quando eu entro em Filipenses capítulo 2, verso 5, olha o que ele fala, Paulo.
seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. E esse texto ele mexe comigo porque depois lá em Colossenses 3:2 fala: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Façam aquilo que Jesus faria. É fácil colocar isso em prática, pastor? Olha, uma coisa importante nesse texto que você leu de Colossenses, Paulo se preocupa em que a nossa mente, o nosso pensamento estejam nas coisas do alto. Deixa eu tentar dividir uma coisa importante. Tudo começa no pensamento. O próprio livro de Provérbios fala que os pensamentos regem a nossa vida. Paulo está preocupado em centralizar nossa mente em Cristo. E qual é o meio que ele nos ensina? Mantermos os nossos pensamentos nele. Ou seja, o pensamento é formado por informações que vêm de fora, somado com as informações que a gente já tem dentro da mente, no nosso banco de dados. Os pensamentos afetam as nossas emoções. As nossas emoções afetam as nossas ações. As ações repetidas formam os hábitos, e os hábitos formam o caráter. Ou seja, tudo começa no pensamento. Se nós queremos ter uma vida centralizada em Cristo, nós temos que cuidar do nosso pensamento. E para fechar esse raciocínio, nós temos 5 sentidos, não é? Tudo que vemos, cheiramos, comemos, ouvimos e tocamos são as entradas da mente, entradas da alma. Se eu coloco pelos meus 5 sentidos informações que produzirão pensamentos centralizados em Deus, eu consequentemente formarei um caráter semelhante ao dele. Então essa é a orientação de Paulo, essa é a orientação da Bíblia. Para termos uma vida centralizada, temos que cuidar com aquilo que pensamos, aonde colocamos nossos 5 sentidos, que o Espírito Santo vai usar essa matéria-prima para formar em nós o caráter de Jesus. Pode falar, pastor. Por isso que a grande batalha, né, desse conflito entre o bem e o mal, né, entre Cristo e Satanás, é pela nossa mente, né? O conflito se dá ali, né? É ali que eu decido temer a Deus ou não, respeitá-lo ou não, tomar a decisão de ser leal a Ele ou não, de guardar seus mandamentos ou não, de obedecê-lo ou não. É muito importante, né, que o pastor João Paulo mencionou, porque quem rende a Cristo a mente, né, o coração, naturalmente as consequências, né, os atos da sua vida, as escolhas da sua vida, quando a gente, né, o texto que você mencionou de Mateus 6, verso 33, né, essa decisão diária de colocar a Jesus em primeiro lugar na minha vida, de buscá-lo. Quando eu falo buscá-lo, vai muito mais além só do que ler a minha Bíblia e orar todo dia, né? Mas, Senhor, qual é a tua vontade para minha vida? Ter a coragem todo dia de ir até Ele e dizer: Senhor, essa aqui é a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. E submeter a minha vida, a minha mente, as minhas decisões a Ele, à vontade dEle. Então, realmente, é uma batalha diária, é uma decisão diária. E o convite de Deus, né, que é, de forma resumida, apresentado no final do Apocalipse, desafiando a gente a temer a Deus, adorá-lo, né, obedecê-lo. E é interessante porque vai ter um grupo que vai fazer isso até o final, né? O verso 12 diz que vai perseverar nisso. Vai perseverar em submeter a sua vontade, o seu eu, e ao invés de colocar a sua vontade no centro, vai decidir diariamente colocar, é uma decisão diária. Para mim, o que mais aprendi na lição aqui é que ter uma vida centrada em Deus não é uma decisão que acontece em algum momento da minha vida, mas é uma decisão diária, que vai afetar tudo que eu vejo, que eu como, aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco, os lugares onde eu ando, as escolhas que eu tomo na minha vida. E eu acredito que esse é o tipo de vida que Deus quer que a gente tenha. Uma vida de temor a Ele, de respeito a Ele, pia, né? Ou seja, justa, que decida diariamente, né? Escolha diariamente, né? Porque é uma decisão na mente, temer a Deus e obedecer somente a sua mandamentos. Para todo resultado que nós buscamos em qualquer área da vida, precisamos ter um processo, um projeto, né? uma linha de vida. E justamente a lição diz isso. Você quer ter uma vida centrada em Jesus? Busque Ele primeiro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo que ele fará. Ou seja, a Bíblia tem uma série de orientações que nos mostram um método. Um versículo de Jesus em João capítulo 15. Jesus fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quer dizer, é causa e consequência. Para termos uma vida centralizada nele, precisamos aprender a permanecer nele. E permanecer nele é usar nosso livre-arbítrio para escolhê-lo e escolher aquilo que nós colocamos pelos 5 sentidos. E é isso que vai ser usado, como eu disse, pelo Espírito Santo para formar em nós um caráter semelhante ao dele. Isso. E na parte de quarta-feira, quando nós entramos num contexto que nós precisamos dar glória a Ele. Dar glória a Ele não é ficar só falando glória a Deus.
mas é em aspecto de vivência, né? A lição diz que as Escrituras nos fazem um chamado alto e claro para glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Quando eu visto, quando eu como, quando eu ando, quando eu falo, quando eu penso. As pessoas pensam que fazem uma analogia a respeito que, não, eu tenho que dar glória a Deus somente quando eu estou na igreja. E infelizmente, hoje as pessoas estão vivendo um cristianismo de fachada, aonde as redes sociais falam falam de uma forma mais alta do que a sua própria condição de vida. Para mostrar que eu estou bem com Deus, eu tenho que postar uma foto dentro da igreja. Tenho que postar que eu estou cantando na igreja, que eu estou ministrando alguma coisa. Mas na verdade, uma foto ela não quer dizer que eu estou bem. Para mostrar que eu estou bem no meu casamento, eu tenho que tirar uma foto com a minha esposa, beijando ela, abraçando e colocando uma dedicação a ela. Eu tenho que fazer isso na convivência, no dia após dia. E a lição ela deixa bem claro que corpo, mente e emoções, tudo é usado para glorificar o nome de Deus. É aquilo que o senhor estava falando, pastor João Paulo. Quando nós fazemos um compromisso total de temer a Deus e glorificá-lo, tudo, nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, é um ato de adoração inteligente a Deus. Você me lembrou um versículo quando Lucas fala de Jesus. Lucas diz, ele crescia em estatura, em graça e em sabedoria. Estatura, aspecto físico. Graça, espiritual. Sabedoria, mente. A neurociência divide em duas partes, porque temos uma parte do cérebro racional e outra emocional, mas é mente. Então, a própria Bíblia deixa claro que Jesus, no seu desenvolvimento holístico, né, completo, envolvia todas as áreas. Eu queria convidar você que está nos assistindo para refletir comigo aqui. Pense no que você tem feito com o teu corpo. Como você pode ter certeza que está glorificando a Deus naquilo que você veste, naquilo que você come, naquilo que você está vendo quando ninguém está perto de você? Eu acho que tudo que nós fazemos tem que ser um ato de adoração a Deus. Paulo, em Romanos capítulo 12, diz que nós devemos prestar um culto racional, que apresenteis o vosso corpo como um culto racional a Deus. Deus, ele não é um Deus principalmente de êxtase, como as pessoas estão querendo buscar. Não, eu tenho que ir na igreja porque tem que ter um louvor agitado, o pastor tem que catar, tem que gritar com o povo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Deus não é um Deus de êxtase, de sentimento. Ele é razão. Por que você está aqui, filho? Por que você veio me buscar? Se você não sabe de onde você veio, aonde você está e aonde você vai chegar, esta é uma grande preocupação para a nossa vida. Eu tenho que saber a minha origem. Eu tenho que saber aonde eu estou colocando a minha vida. E, acima de tudo, aonde eu quero chegar. Quando eu consigo colocar em ordem esses três fatores, eu consigo transparecer aquilo que Deus pede para mim. Eu queria só, complementando o que você já falou aí, embora Deus ele peça um culto racional, né? É interessante como Deus, até o João Paulo mencionou várias vezes a questão de essa ideia de que o ser humano é um ser holístico, né? Uhum. Que ele não é bipartido, ele é integral, né? Mas a gente compreende ele como um ser integral. O convite de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz que Deus nos convida a adorá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, né? Com toda a nossa alma, né? Então a Bíblia fala de alma, fala de um ser integral, não um ser desencarnado, né? Um ser que fica vivo após a morte, não. Deus aceita e quer uma adoração completa, com todo o seu ser, que envolva os aspectos diários, decisões, alimentação, cuidado com o corpo, essa ideia de que nosso corpo pertence ao Espírito Santo. Quem destrói o corpo vai ser também destruído. Então, a gente glorifica a Deus com o que a gente come, com o que a gente bebe, certo? Então, envolve uma decisão integral. Também envolve uma decisão racional, porque é um convite racional. Obedecer a Deus é algo inteligente. Ora, por que inteligente? Porque prolonga a vida. Então, eu vou fazer uma coisa para diminuir minha vida? Não faz sentido, certo? Então, é uma decisão racional, mas também é uma decisão emocional. Ela mexe com nossas emoções, ela mexe com o nosso coração. O coração é sinônimo de emoções. Traz alegria em alguém servir a Deus. Ninguém vai permanecer firme até o final guardando os mandamentos de Deus e sendo fiel a Jesus, colocando o seu pescoço para ser guilhotinado
se não se emocionar com isso, se isso não fazer seu coração bater mais forte, se isso não fizer seu coração, quem sabe até rejeitar um emprego, uma oportunidade, um sustento, por confiar em Deus. Realmente obedecer a Deus é algo extremamente emocionante, é prazeroso, traz alegria, né? Então tá tudo vinculado, é um pacotão só. Mas eu queria só destacar uma coisa aqui, Mateus 5, verso 16. Para que servem as obras? Já que a gente glorifica a Deus com nossas obras, para que serve? Será que é para a gente ser salvo através delas? Qual é o único objetivo da gente glorificar a Deus com nossas obras? Aí é interessante aqui, o verso 16 fala assim: assim, brilhem a luz de vocês diante dos homens. Certo? Com seus atos, suas atitudes, seu testemunho, sua forma de viver, sua forma de agir, sua forma de pensar, sua forma de se relacionar com Deus, de se portar diante de Deus, de ter uma vida obediente, de ter uma vida justa, pura, etc. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, olha, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então a nossa vida obediente, uma vida de alguém que decidiu obedecer a Deus, e as suas obras correspondem a essa obediência, nossas obras não servem para nenhuma outra coisa a não ser dizer para as pessoas: olha, é bom servir a Deus, é bom obedecer a Deus, prolonga a vida, temer a Deus é a decisão mais sábia da vida, é viver de forma sábia, e as pessoas vão ver isso e vão fazer o quê? Nossa, como você é top, né? Como você é obediente. Não, elas vão glorificar a Deus. O propósito da nossa vida de obediência é dar glória ao nome de Deus. É Deus quem levou o crédito. Porque a gente sabe que nós, por nós mesmos, não temos capacidade de obedecer a Deus, né? A gente obedece por conta da graça. A gente tem fé porque é um presente de Deus. A gente faz as obras que Ele pede que a gente viva e faça e pratique, porque Ele já preparou essas obras para que nós andássemos elas antes da gente até ser salvo. Então é uma consequência. Nossa vida de obediência, nossa vida de boas obras, elas existem não para a gente ser salvo. A gente já foi salvo, mas para a gente dar glória ao nome de Deus, e as pessoas vão ver isso e vão glorificar o nome de Deus. É interessante porque as pessoas, de uma maneira geral, pensam que dar glória a Deus está ligado a um evento, a um momento, A um culto. a um culto. E, na verdade, dar glórias a Deus tem a ver com a tua vida como um todo, com Diária. o teu estilo de vida. Jesus tem um texto, pastor Leonardo, pastor Fabrício, onde ele diz como é que a gente glorifica a Deus. João capítulo 15, versículo 8. Jesus fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto. E quando você vai para Gálatas 5, 22, 23, Paulo diz assim: o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, paciência. São 9 subdivisões, ou seja, glorificar a Deus é dar fruto. E fruto tem a ver com estilo de vida, com caráter, com a vida da gente como um todo. E não simplesmente limitado a um evento, a um acontecimento, mas a nossa vida de uma forma geral. Deus, ele nos quer de uma forma integral, não por partes ou momentos, como nós podemos ver. Deus está nos convidando, não é, Léo, a viver uma vida que glorifica o nome dele. Sim. Essa é a intenção de Deus. Viver uma vida diariamente que dê glória ao nome dele. Que termina na lição de quinta-feira, que é uma vida de vencedor. Não é uma vida de derrotado. Eu queria que vocês terminassem aqui dando uma mensagem especial, baseada na lição de quinta-feira. Nós vencemos não pela nossa força, mas pela vontade e pelo poder divino de Cristo Jesus. Porque Ele venceu Satanás. Nós podemos vencer o inimigo porque Jesus já venceu por nós. Podemos ser vitoriosos porque Ele foi vitorioso. E podemos triunfar sobre a tentação porque Ele triunfou. Que mensagem que o senhor pode deixar para os nossos amigos que estão nos assistindo agora, pastor João Paulo? De que já existe uma vitória preparada por Deus para a nossa vida. Olha, você que está nos assistindo, eu quero te dizer uma coisa especial. A vitória, ela é algo real e possível. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, os nossos limites, com as nossas imperfeições, e nos sentimos pequenos e talvez achemos que por isso seria impossível vencer. Só que quando estudamos a vida de Jesus, entendemos que ele não usou os poderes divinos para o benefício próprio, ele viveu como um ser humano dependente do Pai, e ele venceu. Ele nos mostra que o mesmo caminho está aberto para a gente. Na medida em que eu permaneço nele, como Jesus disse, e ele permanece em mim, a fidelidade, o caráter de Cristo vai ser reproduzido em mim progressivamente, e consequentemente
dia a dia vamos obtendo vitórias, dia a dia vamos crescendo. O próprio apóstolo Paulo diz, para fechar esse meu raciocínio, Paulo teve um momento da vida dele que ele dizia assim, olha, aquilo que eu quero fazer muitas vezes não faço, aquilo que eu não quero faço. Ele chega a se intitular como miserável, porque havia uma luta dentro dele. Paulo diz, ele demonstra ao longo das escrituras que ele lutava contra a natureza humana dele, parecia a princípio impossível vencer, mas Paulo termina a vida dele dizendo que ele havia combatido o bom combate, tinha encerrado a carreira e tinha guardado a fé. E escrevendo aos Gálatas, no versículo 18 e 19, Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Apesar de parecer impossível, apesar de parecer um grande desafio, a Bíblia deixa claro que na medida em que permanecemos nele, progressivamente vamos vencendo até que cheguemos a um ponto de refletirmos o caráter de Jesus. Amém. Pastor Fabrício. O último recado que eu queria deixar para mim, para quem está nos ouvindo aqui ou vendo, é que em todas as épocas, a lição deixou claro isso aqui, né? Em todos os momentos, né? Desde aqueles que começaram, né? Uma história linda com Jesus, né? Adão e Eva e tantos outros. E esse último grupo para estar vivo antes da volta de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus só será possível por meio da fé em Cristo. Da fé de Jesus, né? Confiando na vida dele no lugar da minha, né? Perfeita e obediente no lugar da minha. Não é uma coisa que eu consigo por mim mesmo. É algo que eu só consigo se permanecer nele. Até mencionou, né? João capítulo 15, né? Aparece 11 vezes. 11 vezes se repete ali. Permaneça em mim, permaneça em mim. E 11 vezes aparece no Apocalipse a palavra vencedores. Vencedores. Quem é o vencedor? Quem permanece em Jesus. Quem é o vencedor? Aquele que obedece a Jesus por amor a Jesus. E é uma decisão de persistência e paciência. Porque para permanecer, você requer paciência. Para permanecer, você entende, cara, se eu não estiver linkado, se eu não estiver conectado, se eu não priorizar, buscar ele todos os dias, se eu não fizer isso pelo motivo certo, se eu não entender o objetivo pelo qual Deus quer que eu obedeça e guarde os seus mandamentos, que é dar glória ao seu nome, não é para ser salvo, ninguém aqui desse grupo final que diz que vai perseverar até o fim, pacientemente guardando os mandamentos de Deus, vai fazer isso para ser salvo. Permanecerá guardando os mandamentos de Deus por amor a Jesus e confiando na fé de Jesus ou na vida dele no lugar da sua, porque o ama. É uma decisão fruto de um relacionamento que durou e permaneceu. O Apocalipse está me dizendo que vencedor é aquele que abriu a porta do coração para Jesus. Vencedor é aquele que foi obediente até a morte. Vencedor é aquele que andou com Jesus até o final, que aceitou as correções, que caiu e levantou. Não é aquele que nunca falhou. Porque, como em todas as épocas não foi impossível obedecer a Jesus, a não ser por meio da fé nele, não será diferente também em nossos dias. É um relacionamento de confiança, de fé que ele quer que a gente tenha, e espero que a gente desenvolva isso a cada dia, cresça nisso e faça parte desse grupo que vai estar de pé. Vai ter um grupo, uma coisa é certa, já está escrito, né? Um grupo que vai permanecer fiel aos mandamentos de Deus e crendo que a salvação é somente através da fé de Cristo. Amém. E a você, amigo que nos assiste, chegamos ao fim de mais um podcast, mas eu quero deixar uma mensagem para você. A fé, ela não questiona para onde ela é levada, mas ela confia em quem a conduz. A fé, ela torna as coisas possíveis e não fáceis. Então comece a se colocar diante do Senhor, porque Ele tem um sonho lindo e maravilhoso para a tua vida, que é um dia poder te encontrar na eternidade. Se prepare, porque Jesus está voltando e Ele está vindo para poder te buscar. Que Deus possa te abençoar. Queridos amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Nós terminamos aqui nosso podcast e queremos pedir a bênção de Deus. Pastor João Paulo, o senhor pode nos abençoar nesse momento? Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos mostrar que no momento do juízo o Senhor é um Deus de amor e que tem o desejo de estar conosco e de nos proporcionar a salvação. Queremos viver uma vida ao teu lado, permanecer no Senhor e pedir que a nossa vida glorifique o Senhor. Amém. Todos os dias na nossa maneira de viver. Fique com todos os ouvintes, com todos aqueles que estiveram e estarão conectados conosco. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu te espero na próxima semana. Que Deus possa te abençoar. Se você ainda não curtiu, não deu um like, dê um like aí, filho de Deus.
poste um comentário. Se você tem alguma dúvida, nós estamos aqui para poder te ajudar. Se você não se inscreveu no nosso canal, vai lá, @paulistaleste no YouTube ou mips.apl no Instagram. Você já viu as redes sociais dos nossos pastores? Se você quiser segui-los, fique à vontade, porque nós estamos aqui para poder pregar a palavra de Deus até que o Senhor Jesus ele volte. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.